incríveis que fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho necessário que vocês vão descobrir conforme a gente for conversando. E aposto que vocês vão se apaixonar por elas também, assim como eu, e vão querer participar ou adquirir aquilo que elas estão oferecendo. Então eu tenho o prazer de chamar aqui no palco as participantes desse talk show. Stephanie, por favor. Muito bom dia! Stephanie, eu vou te convidar aqui a sentar e eu vou chamar uma por uma e depois vou começar a apresentá-las devidamente e conversar com cada uma delas. Vou chamar a Samira, por favor, entre no palco. Samira, seja bem-vinda. Samira maravilhosa, está aqui na equipe também da Leva, vocês já estão aí vendo Samira por aqui. Alexandra, por favor, pode entrar, seja bem-vinda. Maravilhosa. E agora, Silvana. Silvana, vem para cá. A Silvana já veio dizendo para quem que ela chegou aqui. Seja bem-vinda, Silvana. Bom, 4 mulheres que fazem grande diferença na vida, principalmente de outras mulheres. Eu vou começar apresentando a Stephanie Massula. Stephanie, ela é apaixonada por Jesus e por ajudar pessoas a se vestirem com propósito e personalidade. Seu propósito de vida é resgatar a autoestima e a autoconfiança de seus clientes, mostrando como o posicionamento estratégico de imagem pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Há 4 anos, ela se dedica a transformar a imagem pessoal em diferencial, ajudando cada pessoa a expressar sua identidade e personalidade de forma autêntica. Com isso, facilita o acesso a oportunidades, conexões e ambientes que, sem o posicionamento estratégico, poderiam ser mais difíceis de alcançar. Quem aqui não tem uma dúvida na hora de se arrumar, de se vestir? Quem aqui não teve dúvida para colocar, para se arrumar hoje para chegar com a roupa que viu? Quem aqui teve dúvida hoje? Então é isso, a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho, da importância que Stephanie faz. Stephanie, conta aqui um pouquinho o que te levou, então, a trabalhar com imagem e estilo. Primeiramente, muito bom dia. Me convidaram para falar um pouquinho sobre imagem e estilo, mas acho que foi para o evento errado, porque está todo mundo maravilhoso. O que aconteceu nesse caminho? Bom, a consultoria de imagem e estilo foi aquele trabalho que eu sempre fui a prima, a amiga, que era solicitada ali para me ajuda a colocar esse look, sabe aquela coisa que desde pequena a gente sempre é solicitado por alguém? E aí no meio do caminho eu descobri que havia como ganhar dinheiro, porque a gente precisa sobreviver também, né? Com o meu propósito. Então eu me formei na consultoria e foi basicamente, de forma bem resumida, como eu encontrei ali o meu propósito de vida. Sim. E como então o seu trabalho pode fazer diferença para um profissional? Tá. Todos nós entendemos que a consultoria ela é um posicionamento de uma linguagem não verbal. A forma que a imagem transmite para alguém é como a pessoa vai te perceber e inconscientemente ela vai te julgar, mesmo que a gente não queira. Então a diferença é, a gente começa a fazer com que o outro perceba sobre nós o que a gente quer, não o que ele quer. Porque quando você tem domínio da sua imagem, o que o outro vai pensar de você está no seu controle. Você deixa de que a pessoa pense qualquer coisa e conte a sua história por você.
Então é importante que todo profissional que tem algum objetivo, tanto pessoal quanto profissional, comece a posicionar a sua imagem de forma que o outro já vai entender a mensagem que você quer transmitir, sem você precisar nem abrir a boca. Muito bom. Assim, por que eu teria, por exemplo, que contratar o seu serviço? Um serviço de imagem e estilo. Por que a gente seria bom que a gente tivesse seu serviço? Márcia, eu acredito que todos nós somos seres totalmente visuais. Quer ver uma coisa? Quem aqui acredita que nós somos seres totalmente visuais? Não precisa mentir, tá, gente? É feio. Quem aqui acredita que nós somos seres totalmente visuais? Levanta a mão. E quem acredita mais ou menos? Pode levantar, não tem problema não. E quem não levantou a mão? Tá dormindo? Não acordou? Quem não levantou a mão não tem uma opinião formada? Então, fica de pé, todo mundo, por gentileza. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse pontinho roxo que vos fala. E todo comando que eu der, vocês vão repetir, combinado? Mas eu quero que vocês soltem o braço, eu tô achando que vocês vão um pouco tenso. Ó, vou fazer aqui, vocês fazem aí, vai comigo. 4, 2, 3 e... Aí, ó, clima aqui tenso entre os brothers. Vamos lá, vocês tomaram café? Sim? Então eu quero que vocês batam na barriga, mas eu quero que vocês batam devagar, tá? Bate na barriga devagar, porque quem está do seu lado tem que te aguentar o resto do dia inteiro, devagar. Bate na barriga, agora bate no peito, mas no peito eu quero que bate forte, pra você sentir seu coração pulsando, para ativar. Eu quero que todo mundo se ative agora, bate forte, bate forte, bate forte, bate forte. Agora bate na nuca, bate na nuca. Por que vocês estão batendo na testa se eu mandei bater na nuca? Tá vendo? Nós somos seres totalmente visuais e é por isso que a imagem importa. Obrigada. E a imagem é uma coisa importante, essencial para a gente. Então, vamos sentar aqui mais um pouco. Obrigada, gente, pela participação. E agora me conta, eu sei que eu conversei com a Stephanie, ela sempre participou de projetos sociais, porque muitas vezes se tem a imagem de que esse trabalho é um trabalho não acessível para todos. E que nem todo mundo, que só pessoas que podem mais, que conseguem, então, ter um serviço como o da Stephanie. Então, eu gostaria que Stephanie contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho social. Ela tem um trabalho social que eu acho lindo, que é um trabalho, então, acessível a todos, para quem está precisando e que ela estende a mão. Como é que se chama o nome desse projeto social que você tem? Eu tenho um projeto que eu criei, que foi Deus que plantou no meu coração e ele foi confirmado através de uma outra pessoa, mas meu testemunho, depois vocês me sigam lá no @estemassula com S mudo, e aí vocês vão ver um pouquinho mais da minha história. Mas eu tenho um projeto que ele chama Projeto Transformação na Primark. Talvez algum de vocês já tenham visto. É um projeto, um vídeo que começa assim, ó. Com 50 euros eu vou transformar o look de um desconhecido. Quem aqui já viu esse vídeo passando na timeline? Eu sou famosa, gente. Esse projeto é um projeto que Jesus plantou no meu coração para que eu pudesse devolver ao mundo o que Deus entregou na minha vida. Então eu vou na Primark, muitos pensam que é combinado, mas não é. Eu oro antes de sair, vou até a Primark, escolho uma pessoa que eu acho que precisa ser transformada e eu pago para ela um look completo e eu provo que apenas com 50 euros é possível ter uma imagem bem posicionada e elegante, porque a roupa não é sobre caro, não é sobre dinheiro, é sobre boas escolhas. Então eu faço esse trabalho, já vai para aí 1 ano e eu sou muito feliz fazendo, porque é o que desperta meu coração. Deseja se sentir mais confiante com a sua imagem? Tá, eu vou falar para vocês uma frase e quem tem caneta anota, quem tem celular anota, porque assim, é uma frase que quando eu aprendi, eu nunca mais
deixei ninguém pensar algo sobre mim que eu não fosse ou que eu não quisesse, porque eu sou muito intencional. E ela é bem simples, seja estratégico. O mundo já está cheio de pessoas desatentas e a pessoa que escolhe conforme ela quer mostrar a sua imagem para o mundo sempre está um passo à frente. Muito obrigada, pessoal. E sorriam, vocês estão muito tensos. Daqui de cima está dando para sentir. Stephanie, então o Instagram para a pessoa te contactar, te achar? Bom, meu Instagram é @estemassula, vou soletrar que é difícil, vocês colocam a culpa aí no meu pai, tá? Que foi ele que fez esse nome aí. S-T-E de escola, M-A-S-S-U-L-A, Esté Massula. Pode acompanhar que esse mês tem presente de Natal em dezembro. Muito obrigada, Stephanie. Eu vou continuar aqui, então, com a Samira. Samira Lima, vou apresentar devidamente. Ela transformou suas habilidades, talento em lidar com pessoas e 7 anos de experiência no ramo de hotelaria e turismo no seu poder para iniciar como assistente virtual, focada na gestão do atendimento ao cliente. Sua paixão é resolver problemas, olha só, e ver uma ideia se transformar em um negócio. Se define como uma pessoa que é extremamente ligada à família. Adora ler, viajar, música e também uma boa organização. Quem aqui não precisa de um assistente virtual para dar um apoio no dia a dia? Fala sério. Todo mundo precisa. Então vamos começar a saber, conhecer um pouquinho mais o que a Samira pode ajudar você, eu e tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, qual é a maior dificuldade do seu cliente, o cliente que te procura hoje? Qual é a maior dificuldade? Quais são as principais demandas das pessoas que te procuram, Samira? Mais uma vez, bom dia, né? Acho que a maioria das pessoas aqui, eu já dei bom dia hoje, já dei beijinho, já dei abraço. Estou aqui fazendo parte também da organização desse evento, fazendo se tornar real. Bom, grande parte dos clientes que eu prospecto ou que vêm atrás de mim, vem com demandas como não tenho tempo para fazer o meu atendimento, faço o meu atendimento ao mesmo tempo que estou a trabalhar, e isso é uma dificuldade de grande parte dos pequenos empresários ou empreendedores hoje, independente do que eles façam, se são psicólogos, se são donos de clínicas de estética, se são massoterapeutas, se são advogados, ao mesmo tempo em que eles estão a atender os clientes ao vivo, eles também estão a atender os clientes no WhatsApp, no e-mail, a fazer tudo junto, tudo misturado. Então, a grande demanda que eu tenho é realmente de atendimento, de fazer esse primeiro contato com as pessoas que vão até eles. Quando a pessoa deixa de atender corretamente, acaba perdendo vendas, perdendo clientes. Então, é um trabalho assim, muito importante que pode ajudar muito aqui no nosso dia a dia. E você é uma pessoa assim, que sempre empreendeu, inclusive ela teve diferentes tipos de negócios. Vocês nem imaginam o que Samira já fez. E ao longo da sua trajetória. E como é que esse histórico seu, esse background, contribui para esse trabalho que você faz hoje? O que você traz dessa tua experiência e você aporta para os clientes que você atende? Bom, eu era uma filha recém-formada em gestão, com um pai empreendedor e sonhador. Eles tinham os meios e precisava de alguém para ajudar ele a fazer aquilo real. Só que ele era o que a grande maioria dos empresários são, desorganizados no momento do planejamento, antes de pôr em prática. O meu pai era daquele que ele tinha uma ideia e ele queria pôr em prática hoje, agora, sem planejamento prévio, sem analisar os clientes, sem analisar os concorrentes, sem analisar a área onde ele ia aplicar. Então, eu trouxe isso comigo ao longo desses anos. Fui parceira dele por muito tempo nesses negócios, foram diversos negócios, sim, de diferentes áreas. E vi que a falta de organização fazia com que aqueles negócios, na grande maioria das vezes, não avançassem, ou não crescessem, ou não ganhassem, não prosperassem, justamente por não ter esse planejamento prévio, né? Alguém se identifica
antes, eu vou dizer uma coisa. Vou voltar à primeira pergunta e vou dizer. Quem aqui já chegou num salão ou numa clínica de estética e enquanto estava fazendo a unha, a manicure também estava respondendo o WhatsApp da próxima pessoa que ela ia atender ou da pessoa do dia seguinte? E vocês acham isso bonito? Enquanto vocês estão a ser tratadas, a ser cuidadas por essas pessoas, ao mesmo tempo essa pessoa não está te dando 100% da atenção. E eu digo isso numa determinada profissão, mas posso dizer em diversas outras. Esse é o ponto-chave do meu trabalho. É fazer com que você faça aquilo que você tem. Qual é a sua função principal? Se você é manicure, se você é advogado, independente de você. Se você é médico, você não tem que estar a responder ou a se preocupar como é a sua agenda do dia seguinte, semanal, mensal, ou até mesmo como é a sua agenda pessoal. Tudo isso pode ser compilado pode ser compilado e dado para uma pessoa que vira sua parceira ao longo desse tempo e faz com que você ganhe tempo para você e para o seu negócio. Eu mesmo tenho uma experiência, já tive, sei o quanto é importante, sei o quanto ajuda, e acredito que uma das coisas também mais importantes é você aprender a delegar. E muitas vezes nós empresários, queremos fazer tudo e abraçar tudo. Então, saber delegar também é uma das virtudes que a gente precisa aprender. E que tipo de ferramentas que você utiliza, oferece no seu trabalho para os seus clientes? As mais diversas. Já existem clientes que trabalham com elas, já existem clientes que trabalham com alguma base de CRM ou alguma base, um Excel que seja, mas os que não têm, eu apresento e implemento. E nesse momento que você estava falando de delegar, eu tive clientes já que no início do trabalho tinham aquela preocupação de estar a checar a agenda para saber se aquilo que foi contratado e foi delegado estava efetivamente sendo feito. Sim. Mas não porque não confiavam em mim, eu não confiava na pessoa que estava sendo contratada, simplesmente pelo fato de terem esse hábito de fazerem por si mesmo. Exatamente. Bom, e para a gente terminar esse bate-papo com a Samira, que conselhos então você daria para quem deseja contratar, para quem precisa contratar uma assessora virtual pela primeira vez? Avalie o valor do seu tempo. Calcule o valor do seu tempo. Não há bem mais caro nesse momento atual em que a tecnologia abraça, engole ou faz qualquer coisa conosco, que é a falta de tempo. Então, se vocês podem delegar tarefas simples que no dia a dia faz com que atrapalham a rotina de vocês, encontrem um parceiro que confie e deleguem essa tarefa a eles e faça aquilo que efetivamente é o seu principal negócio. Diga o seu Instagram também. @SamiraRL Lima, eu estou no Instagram, mas aqui o dia inteiro no evento a gente ainda vai conversar muito, vai trocar muita ideia. Quem quiser falar comigo, fique à vontade. Estou na coordenação geral, então em todos os andares. Maravilhosa, Samira. Poder descobrir como foi essa chance. Ela é uma resolvedora de problemas. E agora eu vou pedir para a Alexandra, vou apresentar a Alexandra aqui para vocês. Alexandra Santos. Alexandra, ela é uma mulher de fé inabalável. Nasceu em Angola e cresceu aqui em Lisboa, veio para cá desde pequena. É uma empreendedora nata, tendo trabalhado desde sempre na área da moda, com assessoria de imagem, agências de modelos e eventos ligados à moda. Respira moda. Há mais de 30 anos, trabalha com o desenvolvimento de estratégias e experiências visuais inovadoras para pequenas startups e grandes marcas. Leia a oportunidade. Atualmente, Alexandra, ela atua na área de organização de eventos corporativos, sociais, profissionais e culturais. Ela ama a sua profissão, ama o que ela faz, seu propósito de vida é ajudar ao próximo e transformar vidas. Tudo bem. Alexandra, o que te inspirou a entrar nesse universo da moda e de eventos? Então, primeiro, bom dia a todos. Eu sei que está um bocadinho frio na sala, não é? Porque está toda a gente assim, queridinha. Já vamos aquecer. Márcia, obrigada.
Leia Oliver, obrigada, o meu bem-aja, a minha gratidão. Então, 32 anos na moda, em que eu lido com pessoas diariamente, e é difícil quando nós lidamos com pessoas e não lidamos com personalidades, estilos de vida, capacidades, e tudo isso é o ser humano, não é? Espiritualidade. Essa parte é uma parte pequenina de mim, em que me vou a lidar com pessoas e querer conhecer pessoas e desenvolvimento pessoal. E tudo isso levou também a agregar eventos para desenvolvimento pessoal e espiritual. Portanto, é só um bocadinho daquilo que é a Alexandra. São 32 anos a trabalhar com pessoas. Muito bem. E de que modo, então, o seu trabalho hoje, esse trabalho que você faz, que você vem desenvolvendo de imagem, cena de imagem, desenvolvimento de pessoas, de que maneira isso transforma a vida das pessoas que você ajuda, que você trabalha? Olha, é um bocadinho aqui, seguindo aqui o trajeto aqui também da Stephanie, não é? Já com uma diferença de idades, um bocadinho só. Um bocadinho só, salto é difícil. Não, mas é assim, claro que todas as pessoas gostam de se arranjar, de estar bem onde estão, e isso sempre foi uma coisa que eu tive pequenininha, não sei onde é que eu fui buscar, sempre fui muito vaidosa, sempre fui uma mulher que procurou estar bem e sempre fui à procura de conhecimento para estar bem onde esteja bem. E é basicamente aquilo que eu faço e que eu fiz, que continuo a fazer. Tem uma parte, é que eu agora não ligo tanto à parte do eu exterior, mas ligo muito mais, e continuarei a fazer, é ligar à minha parte interior. E é esse o meu trajeto e o meu percurso agora. Não é? Porque eu entendo que muito a gente acha que essa parte da imagem está muito ligada ao que a gente só aparenta, mas a gente só aparenta e só transborda para fora aquilo que tem dentro da gente. Exato. Na verdade, eu acho que esse seu trabalho que você faz é muito sobre isso. De trazer o interior do exterior para fora, o interior da pessoa para fora. E eu sei que você está envolvida aqui na realização de eventos ligados ao empoderamento feminino. E tem um projeto muito bonito que eu fui dar uma olhada mais de perto, que é o Mulheres em Português. Exato. É isso? Exato. Eu queria que você contasse isso, eu queria que você contasse o que te levou, qual é, né, o objetivo, o que traz esse projeto, Mulheres em Português? O que te levou a criar esse projeto? Então, uma carreira, uma vida ligada a pessoas, todos nós temos o nosso percurso, todos nós temos os nossos sobressaltos, as nossas montanhas, os nossos desafios, e isso levou-me, como sempre, a dar a mão ao próximo, a atender mais o próximo, a chamar mais o próximo. E este projeto Mulheres em Português surgiu com o intuito de dar voz às mulheres, em que elas possam falar num ambiente cuidado, preservado, sobre a sua história, sobre o seu caminho, sobre os seus desafios. E hoje eu faço aqui um convite, passando aqui um bocadinho à frente, faço aqui um convite. É assim, nós não somos só pessoas exteriores, nós somos muito mais do que isso. E acho que todos nós, apesar de não sentirmos, ou às vezes não pensarmos nisso, aquela pessoa não é assim, é aquela parte mais espiritual, que não é bem a nossa onda. É assim, nós temos aqui uma vozinha, nós chamamos o sexto sentido de nós mulheres, não é? Ou a voz do nosso instinto, e que eu aconselho a todos a ouvirem, porque é aquela sempre que tem razão. Mas as Mulheres em Português foi basicamente dar voz a mulheres para falarem sobre o seu percurso de vida, taparem aquela parte, deixarem para trás, colocarem uma pedra e ser uma alavanca para continuarem a sua vida. Muitas delas são mulheres com negócios, empoderadas e empresárias, e isso é
resultado de um trajeto na minha vida em que faz todo o sentido para mim agora. Sim. Acho esse projeto lindo, você conseguir dar voz e escuta a essas mulheres, porque sempre, eu acredito que o lado pessoal, a pessoa sempre vai expressar no seu profissional também. Então, é muito lindo esse cuidado que você tem aí com as mulheres, e gostaria que você deixasse, então, a data desse próximo evento para que outras mulheres consigam participar, dizer como elas podem participar e contar. Vai ser mais um evento do Mulheres em Português, mas vai ter uma coisinha a mais. Vai ter uma coisinha diferente. E assim, as mulheres em português era só dar voz às mulheres para contarem um bocadinho da sua história, não é? Dos seus desafios. E hoje nós temos para a semana, portanto, 2 a 8 dias, dia 23 de novembro, das 9 às 18, vamos lançar Mulheres em Português com Alma e Consciência. Portanto, nós vamos tratar da parte da manhã do nosso eu exterior e da parte da tarde nós vamos tratar do nosso eu interior. Portanto, as nossas inscrições estão abertas na @daiventi_, se quiserem tomar nota. @daiventi_. É fazer a inscrição pelo QR Code, depois vão receber uma respostazinha, vão ter todos os passos seguidos, o que é que vocês depois têm que levar para se sentirem cómodos, aconchegados, porque nós vamos fazer uma imersão e vai ser um grande desafio para todos. Portanto, eu deixo este desafio para todas as mulheres que quiserem reconectar, retirar a ficha, ou cair a ficha. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a Mulheres todos. presentes, não perca essa oportunidade de estar aqui com a Alexandra, nesse evento maravilhoso. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada, Márcia. E agora eu queria chamar aqui Silvana, apresentar a Silvana devidamente, uma rainha, que veio aqui com sua coroa. Vamos falar um pouquinho da Silvana, pelo amor de Deus, Silvana Tavares. A Silvana tem formação na área jurídica. Ela está de rainha, uma rainha que vem da área jurídica e atua em todas as áreas, principalmente na área de imigração. O empreendedorismo está no DNA e é o que realmente faz seu coração bater mais forte. Inspirada na realeza inglesa e nos tempos em que viveu na Inglaterra, ela idealizou um evento que muitos de vocês já devem conhecer, que é o Chá da Rainha. É um evento com foco em empoderamento e celebração feminina e que destaca aí as mulheres em diversos aspectos. Recentemente, ela também começou a empreender na área da beleza, porque acredita que reforçar a autoestima feminina é uma missão inspiradora e muito relevante. Bom, conta um pouquinho como é que nasceu a ideia, como é que nasceu o Chá da Rainha, e qual é a ideia atrás desse que você quis trazer para esse chá. Boa tarde a todos. Então, a ideia do Chá da Rainha nasceu porque eu desde criança acompanhava minha mãe nos chás que ela frequentava, chás de mulheres empreendedoras na igreja que ela frequentava. Então, eu fui criada nesse meio de convívio de mulheres empreendedoras. Então, tinha paixão pelo chá, unindo a admiração também que eu tenho pela história, né, pela história da monarquia. Também morei um tempo na Inglaterra, sou apaixonada por palácios, adoro arquitetura. Então, tive essa ideia primeiramente quis juntar mulheres na minha casa, mas depois realmente resolvi escolher um palácio e começar a fazer a primeira edição do Chá da Rainha, que acontece no Palácio Paço de Arcos. Também uma das coisas que me levou também, me reforçou a ideia do Chá da Rainha, porque o Chá da Rainha foi criado por uma portuguesa, Dona Catarina de Bragança, que casou com um rei inglês e criou essa tradição na Inglaterra. Então, por que não trazemos essa tradição em Portugal e podemos usufruir do
dos palácios que temos aqui. Super interessante. E qual é a associação que você faz da rainha com as mulheres? Sim, a coroa é apenas um símbolo, né, da realeza, mas a rainha tem atributos, né, que nós todas as mulheres somos rainhas, temos atributos de rainha, né, como a liderança, como a força, né, a resiliência, sabedoria e também a nobreza. Dentro da nobreza está a generosidade e também a empatia. Então, isso tudo me inspira que nós podemos resgatar a nossa essência de rainha, nós lembrarmos sempre que nós somos rainhas. E no chá eu ofereço uma coroa, um colar, que é para elas levarem de recordação e não esquecerem que são uma rainha. Porque nos dias de hoje, nos tempos, às vezes nós esquecemos, né, que somos rainhas, que merecemos o melhor e merecemos ser tratadas da melhor forma. Tem rainha aqui, quem são as rainhas aí na plateia? Todas. Todas. Muito bonito esse projeto. Parabéns, Silvana. E como é que funciona? O que mais a pessoa, qual é a experiência que a pessoa que participa tem quando está no seu chá? Como é organizado? O que você oferece no chá? Eu ofereço um momento único e inesquecível para as mulheres, porque elas vão estar num palácio a beber um chá. E esse palácio que eu costumo fazer o chá é um palácio que tem uma história, que são varandas que são viradas para o mar, onde a corte de Dom Manuel assistia à saída das caravelas para os descobrimentos. Então, as mulheres podem viver essa experiência e estarem lá nas mesmas varandas. E ainda elas vão ter a oportunidade agora de vestir os vestidos do século XVIII, serem fotografadas e guardarem de recordação desse dia de rainha. E então, elas podem fazer networking e conhecer mulheres. É uma tarde realmente de rainha que todas que vivem esse momento, realmente elas ficam encantadas. Olha, esses vestidos, ela mesma costurou. Se você quiser saber um pouquinho mais, que tem muito mais história por trás desse chá, e ela conta as histórias no chá. E aqui a gente já vai encerrando. E eu gostaria que você primeiro dissesse, para a gente fechar, qual é a próxima edição desse chá, quando é, e também contasse rapidamente como é esse empreendedorismo agora na área da beleza. Sim, eu resolvi empreender na área da beleza e me juntei a uma empresa que tem uma história, né? A Mary Kay é uma empresa que existe há 60 anos, que essa senhora deixou um legado. Porque há 60 anos ela foi visionária de que a mulher precisava ser independente financeiramente. Então ela criou a venda direta dos produtos que ela criou. Então, desde aí, essa empresa é conhecida mundialmente, né, no autocuidado, na maquiagem. Então, eu acho esse legado lindo, porque a primeira liberdade da mulher é a liberdade financeira. E às vezes a pessoa precisa de uma renda extra ou ambiciona mais. E eu me identifiquei muito com essa empresa, porque adoro o cuidado, a maquiagem, adoro. E então eu resolvi me ligar a essa empresa, porque adoro falar de beleza, empoderamento de mulheres. Então acho que realmente me identifiquei e realmente se completou, porque como eu falo de rainhas, empoderamento de mulheres, também o autocuidado e a independência financeira da mulher. Por isso eu resolvi me ligar a essa empresa. Maravilhoso. E o próximo chá já é agora em janeiro, dia 22 de janeiro. Quero convidá-la todas para viverem essa experiência no Palácio Paço de Arcos. Da galera. Muito obrigada, Instagram. O Instagram é o Chá da Rainha Oficial. Deixa eu ver. Então, Podem seguir e ver as outras edições, fotos das edições, os vestidos. muito obrigada. Meninas, obrigada. Maravilhoso.